um momento familiar, uma conversa entre um pai e um filho num momento difícil. E já era quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus em grande voz, disse, primeira palavra, Pai. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou, descansou. Fale o nosso coração e abençoe as nossas vidas. O Senhor é digno de toda honra, o Senhor é digno de toda glória. Que a tua palavra ela seja acima de todos, assim como Deus Pai é sobre todos. Que ela venha caminhar entre todos. Pois a tua palavra diz, Jesus, onde estiver dois ou mais em teu nome, ali o Senhor estaria entre eles. Que o Senhor venha adentrar, que a tua palavra venha adentrar dentro dos nossos corações, assim como o Senhor Deus Espírito Santo. Que assim seja sobre nós esta palavra entre nós, dentro de nós, em nome de Jesus. E toda a igreja diz... Você pode aplaudir a Deus, que Deus te abençoe. Podeis assentar. A primeira palavra é que ele diz, Pai. Na hora que ele diz Pai, a Bíblia coloca uma vírgula. Primeira coisa que ele diz se remete a algo muito importante para ele, Pai. E quando ele diz Pai, ele cria um ambiente onde não havia um ambiente de família. Era a cruz, era um momento de morte, mas ele cria um ambiente de um lar, de uma casa, mesmo não tendo uma casa. Mesmo não estando em casa, ele traz o lar e ele traz família. E nesse ambiente de família desenha-se um dos momentos, ou talvez um momento mais difícil dele. Um momento em que, de muita dor, um momento de cruz. Um momento em que ele mesmo passando por tudo, ele chama pelo seu pai, que mesmo nos momentos bons o chamava. E agora, nesse momento tão difícil e ruim, ele também o chama. É mostrando que família é família nos bons momentos, família é família nos momentos difíceis. O que ele diz é que ele volta para casa quando está tudo bem. Mas quando está tudo mal, ele volta para casa, mesmo a casa não estando. Ele volta e ele vai para um pai em um momento difícil. Ele corre para o pai num momento talvez mais difícil da vida dele. A pessoa que ele clama é o pai. É o lugar do esconderijo, é o lugar da proteção, é o lugar onde um filho se sente seguro. Então, na hora que ele assusta com tudo aquilo que havia e estava acontecendo, que haveria de vir, ele agora chama o pai. Um pai onde ele estaria seguro, onde toda a confiança dele estava.
É nesse ambiente, num ambiente de insegurança, de ataque, de males, ele chama um ambiente de segurança, de paz, de amor. Com uma palavra, ele prefere agora mudar o ambiente, porque quando você muda, quando você traz pessoa ao teu lado e consigo, você muda o ambiente, por pior que o ambiente esteja. É um filho que invoca não somente um pai, mas ele invoca a sua família. Ele invoca todo um ambiente que ele pode agora conversar e falar, mesmo que o pai fique em silêncio. Ele sempre, as pessoas olhavam para ele, ele dizia: olha, eu e o meu pai somos um. Era ele que dizia: aquele que me vê, vê o pai. As pessoas olhavam: nossa, como que Jesus é maravilhoso. Ah, mas se você ver o meu pai, as pessoas falavam: nossa, ele anda sobre as águas. Nossa, se você está delirando e glorificando porque eu ando sobre as águas, você não viu meu pai. Quando ele multiplicou os pães de peixe, todo mundo olhava para ele: ah, você não conhece o meu pai. Porque remete um filho, se remete ao pai. Se eu sou o que sou, porque meu pai me ensinou. Se eu sou o que sou, porque meu pai investiu, porque o meu pai me levou. É um Jesus que, quando ele olhou, andou sobre as águas e deu as mãos assim a um discípulo, Pedro, que estava afundando. Os outros ficaram: nossa, mas quem é esse que até o mar e a tempestade o obedece? Você não viu o meu pai? O meu pai não salvou uma pessoa somente. O meu pai abriu um mar. O meu pai abriu um mar e milhares de pessoas passaram. Quando viu ele multiplicando os pães, você não viu o meu pai? O meu pai, durante 40 anos, dia e noite, mandava pão dos céus para sustentar uma multidão. Sabe por quê? Nossa, na hora que você viu eu multiplicar a água em vinho, a transformar a água em vinho, você não viu meu pai? Meu pai fez sair água da rocha. Muitas vezes quando você vê o filho se torna médico e ele é muito respeitado e as pessoas começam a admirar aquele filho doutor, aquele filho médico. Nossa, eu gostaria de conhecer o seu pai. Sim, eu vou levar você para conhecer o meu pai. E onde seu pai mora? Meu pai mora na roça, cheio de sabedoria. Você precisa ouvir meu pai. Isso é um médico falando. Sentar com meu pai e ouvir o meu pai é maravilhoso. Você vai perceber de onde eu saí, de onde eu vim. Porque quando você olha para alguém, ninguém se faz sozinho. Faz-se a partir de alguém, a partir de algum lugar. E nós colocamos isso, esse ambiente que Jesus diz, o ambiente ideal de cada um de nós sairmos, se chama pais, pai e mãe. Essas pessoas que nós nos tornamos a partir deles. E é assim que Jesus diz. E quando Jesus fala do seu pai, ele fala do pai de uma maneira muito honrosa, de uma maneira maravilhosa. Se vocês estão falando e glorificando e exaltando, esse é meu pai. E assim, um dia tão difícil da vida de Jesus, na cruz, você percebe agora uma conversa entre um pai e um filho. E ele começa dizendo nos outros evangelhos, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? É um Deus que chama ele agora para esse ambiente. Ele chama um Deus para esse ambiente, um Deus Pai. Porque o Pai era Deus e o Deus era Pai. No momento em que muitas vezes é difícil, principalmente difícil para separar esse Pai desse Deus que tinha propósitos,
desse Deus que tinha agora promessas, desse Deus que tinha uma direção, mas de um pai que tem coração, de um pai que, mesmo sabendo que é importante que o filho passe por aquilo, ele também tem um coração não querendo que o filho passe por aquilo. É um momento de separação, um momento difícil de se separar entre pai e Deus, mas ele diz mesmo: Deus meu, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Você só vê no Evangelho as falas do filho, mas é uma conversa não isolada, é uma conversa com alguém, é uma conversa de um filho para o seu pai. Pastor, mas Deus não respondeu nada. Quem te disse que o fato do outro estar calado quer dizer que você está sozinho? Não. O fato do outro estar em silêncio não quer dizer que você está só. Ele pode estar com você sem falar com você. Ele pode te amar sem falar. E assim estava esse ambiente. As mulheres não entendem isso. Quando ela fala, o homem fica calado, né, Serginho? Elas pensam que nós não estamos ali. Mas não quer dizer que você está em silêncio, que você não está com o outro. E não estava, e não há momento nenhum que Deus não esteve com o filho, mesmo ele estando calado. Eu sei que é difícil. Aqui estou eu falando, vocês estão em silêncio, mas não quer dizer que eu estou só. Porque o fato de vocês estarem em silêncio não quer dizer que eu estou falando sozinho. Não quer dizer porque você não reagiu. Você não reagiu, mas não quer dizer que você não tem sentimento. Não quer dizer que você não vai agir. Não quer dizer que você não está vendo. Não quer dizer que você não está ouvindo. Quer dizer que você está em silêncio. Silêncio de silêncio. Por isso que eu falo para que você escute. E sabendo que você está escutando, eu entendo que você está aqui. E ele sabia que Deus estava o escutando. E todo mundo olhava para ele. E o pai? Cadê seu pai? Você livrou a tantos, você fez tanto por tantos, e agora faz por você. Onde está seu pai? Onde ele está aqui? Eu não estou vendo. E Jesus fala, mesmo os outros não vendo. É Deus. Porque o ambiente dele familiar estava em Deus. É como um filho pródigo. Diante dos porcos não tinha ninguém. E qualquer um que olhava para ele, via-se alguém falando sozinho. Alguém que já falou sozinho? Mas o sozinho aqui não é sozinho. Aqui tem alguém. O sozinho aqui não é como eu falo sozinho, ou eu falo para mim mesmo. Aqui está falando para alguém. Falar sozinho é quando eu falo sem direção. Mas quando eu falo para alguém, eu não estou falando só. E aquilo aqui mesmo, ninguém vendo a quem ele estava falando, ele estava. Porque não quer dizer que você não está vendo, que ele não está aqui comigo. Não quer dizer que eu não estou vendo, que ele não está aí com você. Eles olhavam para Jesus, Jesus falava só. Sozinho, porque ninguém via com quem ele estava falando. E aquelas pessoas que a gente vê falando sozinho, a gente pensa que elas ficaram loucas. Mas era esse ambiente. Quando ele diz Deus, ele traz um ambiente de um Deus agora, de um contexto que
de um contexto de sacrifício, de dificuldade, de problemas, de obstáculos, de desafios. Deus meu, por que me desamparaste? Era um momento difícil de um filho. E no momento difícil, um filho se vê desamparado. Não nos momentos bons. Nos momentos bons, todo mundo se sente amparado, mas o desamparo, ele vem nos momentos difíceis. E nesse momento difícil ele se sente desamparado, porque pela primeira vez Jesus, ele assume a minha condição. Pela primeira vez ele assume a sua condição, a nossa condição humana de estar longe de Deus. E quando ele assume essa condição, a condição humana pecaminosa, onde todos os nossos pecados estavam sobre ele, ele se sente desamparado, ele se sente longe de Deus e ele desespera, porque é desesperador estar longe de um pai. É um sentimento agora que ele nunca teve na vida, porque durante toda a sua caminhada e eternidade, o pai estava com ele. Mas agora ele sente a minha situação, a sua situação, principalmente nos momentos difíceis, de dizer: por que me desamparaste? Onde o Senhor está, Pai meu, Deus meu, onde tu estás? Filhos se sentem desamparados, longe de seus pais, longe do seu lar, longe da sua casa. O de estar desamparado, na verdade, é você estar fora de alguém que você gostaria de estar dentro. Desamparo, se sentir desamparado, um filho desamparado é aquele filho que quer estar dentro de alguém que ele quer estar. Ser desamparado por um pai é não se ver dentro desse pai. E estar desamparado de uma mãe é não se ver dentro dessa mãe. É olhar para os pais e não se ver dentro deles. Isso é desamparo. E um filho se sente desamparado quando ele não se enxerga dentro dos seus pais. Por isso que Jesus, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento ele se vê tão longe, longe ao ponto de não se ver dentro do Pai. Nos últimos momentos de vida, nos momentos mais difíceis, ele conversa. Nos últimos momentos da nossa vida, quem vai estar ao nosso lado é a nossa família, são os nossos filhos. E entendam uma coisa, para que você amadureça: todos nós um dia ficaremos órfãos. Guarde isso no teu coração. Todos nós um dia ficaremos órfãos. Será um dia, sendo dentro de uma naturalidade, que todos nós perderemos nossos pais. Dentro de um momento do normal, os pais vão primeiro do que os filhos. Então nós temos que amadurecer, que um dia vai chegar esse dia onde nós estaremos órfãos. Todos viverão a orfandade até, talvez você, pastor, mas só não vai viver isso aquele que foi primeiro do que seus pais, que não é o normal da vida. Eu não tenho pai, daqui a pouco minha mãe está indo, daqui a pouco bom tempo ainda, né? Mas o normal é ela ir primeiro do que eu. Um dia eu vou primeiro que minha filha, e eu desejo que eu vá primeiro. É o meu desejo. Um dia ela vai ficar órfã, eu não vou estar aqui. Pastor, é difícil, mas todos passam. Todos vão passar. Mas aqui não é um filho que está perdendo seu pai, é um pai que está perdendo um filho. Não é normal.
pai que perde o filho na esperança de um dia em ressurreição revê-lo. Mas um pai que olha de uma forma que ele quer que todos nós olhemos também. Viu o filho passando pelo Gólgota, sendo humilhado, um filho passando por dificuldades, um filho indo para a cruz, um filho passando por sacrifício, mas é um pai que permite, porque o pai está deixando um Deus que está dizendo: olha, filho, não há conquista sem sacrifício, não há vitória sem sacrifício. É um pai que olha para o filho e ele fica em silêncio, porque também está ensinando o seu filho: olha, a vida só se conquista vitória debaixo de sacrifício. Então, muitas vezes você pode ter um querer diferente do pai. Um dia ele diz: pai, que não seja feita a minha vontade é diferente da tua, mas a tua vontade é perfeita. Porque a tua vontade é uma vontade de vitória, mas é uma vontade também que eu vou ter que passar pelo sacrifício. E não há sacrifício, não há vitória se não tiver sacrifício na vida. Não vai chegar. Pai, expliquem para os seus filhos que não haverá vitória, não há resultado na vida sem sacrifício. Não há. E nós temos que mostrar e entender, mas nós temos que mostrar também para os nossos filhos que nesse tempo de sacrifício, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar e que eles vão vencer em nome de Jesus. É um pai que tem que chegar, pai e mãe, chegar para os seus filhos e eles se enxergarem maior dentro de vocês. É teus filhos olharem para vocês e se verem maior. Não no dia de desânimo, de tristeza, é o pai chegar e dizer: não, filho, você é forte, você pode, você é capaz, é possível vencer, é possível ganhar, calma, tudo isso vai passar. E um filho se enche de alegria, se enche de força e vai para aquele desafio e vence aquele desafio. Ele vence aquele desafio porque ele olhou para um lugar onde ele era maior. Nossos filhos têm que ser maiores em nós do que neles mesmos. E nesse ambiente que nossos filhos têm que viver e morar e se enxergar. Caiu, levanta. Sabe por quê? Eu estava dizendo pela manhã que muitas vezes, pastor, mas existem momentos que nossos filhos, não os nossos filhos, todos nós passamos, temos perdas, temos prejuízos. Nós passamos por isso durante toda a vida, talvez iremos passar ainda. Mas até quando um filho perde, uma filha perde, um pai tem que chegar e dizer: calma, tudo isso vai passar. Mas pai, eu perdi, mãe, eu perdi. Calma, você vai vencer. Pai, mas não há jeito mais. Mãe, não tem como mais, eu já perdi. Não, eu estou dizendo para você que você vai ser vitorioso e vitoriosa, não porque a gente vai recuperar, mas porque a gente vai recomeçar. Filho, calma. É um pai que pode chegar para os seus filhos e dizer: a vitória vai chegar. Não é porque vai recuperar aquilo que se perdeu, mas é que no pai há recomeço. Dentro do lar há recomeço. Muitas vezes um pai casa a filha, casa o filho, e por coisas da vida não dão certo. O filho volta para casa, a filha volta para casa. É momento do pai e a mãe abraçar. Não, mas não tem jeito mais de volta, não tem jeito mais de... Mas tem jeito de recomeço, filho, filha. É abraçar esse filho, abraçar essa filha. É um pai que abraça seu filho e sua filha nos piores momentos, onde ninguém quer abraçar. É um pai que tem que abraçar, é uma mãe que tem que abraçar. No pior momento da sua vida, o melhor abraço é dos seus pais.
Não há outro abraço. É neles que há o conforto, é neles que você olha e diz: é ali que eu posso recomeçar, que eu posso ser maior. É ali que sempre tem um lugar para mim. É ali que me cabe, é ali que me faz crescer. Assim tem que ser os olhos de um filho, de uma filha. Assim tem que ser os olhos de um pai, que mesmo nos erros dos filhos diz: passou. Porque tudo passa. Erros, falhas, pecados, tudo pode passar, se a gente entender que podemos recomeçar. Poderemos ser vitoriosos, não em recuperar muitas vezes o que se perdeu, mas de refazer, de recomeçar, de reiniciar. E nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Nós temos que ensinar isso para a gente, que nós temos que passar para os nossos filhos, mesmo que eu errei, mesmo que erramos, que é possível ainda nós vencermos, recomeçando. Não dá para recuperar, não dá para voltar, não dá para consertar, mas dá para fazer o certo a partir daqui. E olhar para os filhos e explicar isso para eles, é amadurecer filhos na sua trajetória, é amparar filhos nos momentos difíceis que eles irão ter, que eles estão tendo, ou já tiveram. É nos preparar como pais para que esse ambiente esteja, porque problemas vêm na vida de todos, inclusive dos nossos filhos, e que eles ajam, e que eles vejam que ali há um ambiente de força, de encontro, de recomeço. É sexta-feira, é um final de semana entre um pai e um filho, é um final de semana entre família. Mas sabe aqueles finais de semana que começa tão ruim, mas termina bem? Sabe o que o legal é? Que no final vai dar tudo certo. É um pai que olha para os filhos e diz: calma, vai dar tudo certo, já está tudo escrito. É um pai que escreve, é um pai que anota tudo para o filho. É um pai que, quando o filho vem, estava tudo escrito. É um pai que estava tudo escrito e ensina, porque o próprio filho diz: meu pai escreveu, meu pai disse. É um filho que vem debaixo de palavra de ensinamento. Um filho que estudou as coisas lá fora, mas não deixou de estudar aquilo que o pai o ensinava. Porque o problema do filho é quando ele aprende só lá fora, não aprende aqui dentro. Porque pai tem que entender que filhos vão aprender lá fora, mas ele tem que entender também que tem que ensinar aqui dentro. Então filhos olharem para os seus pais e se enxergarem melhores sempre nesse ambiente, no último ambiente, nesse ambiente de final de semana, numa sexta-feira de dificuldade, de morte. Ele chama o pai, ele não chama um amigo. É um filho que demonstra: eu confio em ti. E ele vai entregar aquilo que era mais importante: teu espírito, tua alma, teu espírito a Deus. Ele pega aquilo que é mais importante na vida, que é eterno. Ele pega aquilo que nenhum daqueles homens poderiam tirar. Ele pega aquilo que é escolha dele. Eu escolho para quem entregar. O corpo dele não havia escolha. Os homens escolheram para onde ia. Mas o espírito não. O espírito sou eu que escolho a quem eu entrego. A escolha é minha.
não é do meu amigo, não é do meu vizinho, não é de ninguém. A escolha é única. E ele escolhe. E quando ele tem que entregar a última palavra de entrega, ele faz a escolha dele. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. É um filho que confia no seu pai. Ele entrega aquilo que é de mais valioso. Pai, seus filhos têm que confiar em vocês. Você tem que criar um ambiente de confiança para os seus filhos. Esse ambiente de confiança está em Deus. E ele grita: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O pai pega. Mas o pai não tira da cruz. O pai o permite estar na cruz. O pai permite agora que ele enfrente a morte. Porque o pai nunca prometeu ele tirar da morte. O pai nunca o prometeu, melhor dizendo, de não o deixar na morte. Mas o pai o permite enfrentar a morte. O pai permite ele ir ao inferno. Ir ao inferno o pai permite, mas o pai não permite que ele permaneça no inferno. Uma coisa é o pai não o deixar na morte, mas o pai deixa que ele lute e vença a morte. Porque você só irá passar pela dificuldade, você só irá vencer a dificuldade se você passar pela dificuldade. Você só irá vencer o problema se você passar pelo problema. Você só irá vencer o deserto da tua vida se você passar pelo deserto. Então ele só venceria a morte se ele fosse até a morte. Ele só venceria o inferno se ele fosse ao inferno. Era um caminho de vitória, mas era um caminho que ele deveria percorrer. Eu só venço meus problemas se eu enfrentar os meus problemas. Porque enquanto eu não enfrentar os meus problemas, esses problemas irão me destruir. Mas é nesse caminho. Deus, por que o Senhor não tira esse problema? Não, Deus está contigo. Deus é com a tua família. Mas Deus quer que você vá. Ele prometeu estar com você diante desse problema. Mas ele não prometeu tirar esse problema de você. Ele em nenhum momento não prometeu para mim eu não enfrentar ou não passar pela morte. Mas há uma promessa dele estar comigo na morte. É um Deus que está dizendo que Ele é muito maior do que aquilo que está me afligindo, e o teu caminho é muito maior do que o caminho de perseguição e de dor que eu posso trilhar até num caminho de cruz, mas andando no caminho de luz, num caminho de sofrimento, mas estando no caminho de confiança naquele que tem me guardado. Esse era o caminho de Jesus, era o caminho do Gólgota, era o caminho que ele disse: Pai, se possível for, aparta-te de mim. Mas era o caminho do Pai, no mesmo caminho de dor, porque o caminho da vitória, ele tinha que passar por aquele caminho de dor. Um pai que não tira a dor, mas ele faz o filho suportar aquela dor. Suportar a dor não é ser forte para com a dor, é ser fiel no momento da dor, é permanecer firme em Deus no momento da dificuldade. Não é suportar dificuldades,
Esse é o caminho. Sexta-feira passa, pega o corpo, leva para o túmulo. Ele desce. Ele desce da sepultura, vai ao inferno. Difícil para um pai é ver um filho onde não quer que o filho esteja. Muitas vezes um filho está, vamos dizendo, dentro de uma frase, de um contexto. Nossa, meu filho está vivendo o inferno. Deus viu o seu filho no inferno. O pai ver um filho num lugar que ele não gostaria que o seu filho estivesse é muito triste. Passa-se a sexta-feira, o grito, a raiva. A raiva vem. Sexta-feira. O domingo é o dia de celebração. Hoje é domingo, estamos aqui celebrando. Domingo é dia de glorificação, de ressurreição. Muitas vezes as pessoas veem a vitória nas tuas mãos. É o Jesus que ao terceiro dia pega a chave da morte, vai lá e pega a chave do inferno. Todo mundo olha, ele é vencedor. Mas não sabe os dias anteriores, o dia do grito, da dor, do sacrifício, o dia da incerteza, do silêncio, da dúvida. As pessoas vão ver o dia da ressurreição. Anjos aparecem. Mas somente um pai e uma mãe muitas vezes sabe as lutas de um filho para ter aquela vitória. É quando um filho se forma, pega aquele chapéu e joga para o alto, todo mundo bate palma, fala, nossa, passou tão rápido. Um pai, uma mãe e aqueles filhos é que sabem o que foi aquilo. Acompanhando seus filhos durante a madrugada, estudando. Porque as pessoas só sabem, elas celebram um domingo, mas não sabem o que acontece na sexta, no sábado da sua vida. Vão dizer que foi simples. Ele é filho de Deus. Ele é filho de fulano. Ele é filho de cicrano. Foi mais fácil para ele, para ela. Mas ninguém sabe o que você passou. Pastor Ricardo, o senhor venceu as eleições de Betim. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe a sexta, ninguém sabe o sábado. Porque as pessoas, Brunão, só vê a vitória na nossa vida. É o carro que você compra. É a casa que você compra. Não é? Não fala, nossa, fiquei muito feliz, nossa, que bacana, é a celebração. Ninguém sabe o tempo de sacrifício para dar entrada, os boletos. Vamos colocar de pé. Um dia muitas vezes que você tem de raiva é sexta-feira, de tristeza é sexta, mas a alegria vem, é domingo. Você já abandonou alguém? Sim, sexta-feira. Você já abraçou alguém? Sim, é domingo, deu certo. Você só não pode viver na sexta-feira a vida toda. Tudo passa, tudo tem que passar. É um pai que chega e diz, vai passar, porque tem que passar. Esse choro
pode durar a vida toda. Pai tem que chegar para os filhos e dizer: vai passar, e tem que passar. É possível passar, tem que passar. Só não pode ser sempre. Pai não pode admitir sexta-feira sempre na vida dos seus filhos. Filhos não podem se admitir sexta-feira sempre, não. Só tristeza, só dor, só problema, não. Só rancor dentro do coração, não. Domingo tem que chegar, porque há uma promessa de Deus para nossa casa, para nossa família. É um Deus que viveu tudo isso com tanta intensidade. Quando Ele olha para a gente, Ele se vê na gente. Ele nos vê em seu Filho. E é isso que nos salva. Sabe o que nos salva? É quando Ele nos olha e nos vê no Filho dele. Por isso que é um Pai. E aqueles que estão em Cristo,